Olá, boa noite. Hoje é terça-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro de 2013. Facilidades que muitas vezes viram uma dor de cabeça. Muita gente está endividada por causa dos empréstimos consignados. Alimentos à base de grãos na dieta dos brasileiros. Será que os consumidores sabem escolher o produto certo? E os benefícios do alimento integral? As bebidas de verão. Você sabia que legumes, raízes e folhas são excelentes ingredientes para um suco refrescante? O balanço da avaliação institucional da UFO, cerca de 4.200 pessoas participaram respondendo aos questionários. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Facilidades que muitas vezes viram uma verdadeira dor de cabeça. Muita gente está endividada por causa dos empréstimos consignados e, na maioria das vezes, por causa da falta de informação. Que era apenas para ser um empréstimo a ser parcelado em 36 prestações, virou 3. Dona Mônica conta que ela e o marido pagaram as parcelas em dia entre 2005 e 2008. Eram debitados na conta do marido o valor de R$ 303 todos os meses. Só que as cobranças permaneceram. A financeira continuou a cobrar e debitar outros valores, mesmo depois do contrato quitado. Primeiro R$ 151 e depois R$ 78. Nós temos esse contrato assinado, das 36 parcelas, e temos os extratos do INSS como foi pago todas as 36 parcelas. E a gente não entendeu por que eles abriram um novo contrato com o mesmo número do antigo. O casal procurou o PROCON e agora aguarda uma audiência para solucionar o caso. Eu espero justiça. De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, em 2012, o volume do crédito consignado contratado por pensionistas e aposentados cresceu 11,5% em relação a 2011, atingindo 31 bilhões de reais em Minas. Em todo o país, foram movimentados 187 bilhões. Quem mais faz empréstimos são aqueles com renda de até um salário mínimo. Por isso, o alerta dos especialistas, o crédito fácil pode ser uma porta de entrada para um poço sem fundo de dívidas. Pesquisar a taxa de juros e não comprometer mais que 30% do salário são atitudes fundamentais para se evitar problemas futuros. E as ofertas são tentadoras. Este advogado da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais explica que muitos clientes caem nas armadilhas dos consignados. O empréstimo consignado ele é necessária a assinatura do contrato, não pode ser contratado por telefone. O aposentado que reside no estado de Minas Gerais, ele tem que ficar atento que ele não pode tomar o empréstimo consignado, por exemplo, de um pastinha que vem vender lá do Rio Grande do Sul, que bate na porta da casa dele. Não pode. Ele tem que contratar uma instituição do estado onde ele reside. Terminou em janeiro a avaliação institucional da UFO e cerca de 4.200 pessoas participaram respondendo aos questionários. Para nos dar mais informações e fazer um balanço prévio desta pesquisa, eu converso agora com a Cesimária Saramago, que é a diretora de avaliação institucional da UFO. Eu falei um balanço prévio porque não está pronto ainda, mas algumas coisas já dá para se falar dessa pesquisa que terminou em janeiro. E a gente tem o que, Cesimária, diante disso? Pelo menos alguma coisa que vocês já avaliaram nessa pesquisa. Boa noite. Boa noite. Nós já fizemos uma análise, a avaliação que foi feita com os alunos da educação à distância e com os nossos funcionários das fundações de apoio, porque essa terminou antes, terminou em novembro. Então, esses dados já estão tabelados, já foram analisados. Agora, realmente, com os nossos técnicos, discentes e docentes, ainda não é possível fazer uma análise qualitativa, apenas em números de participação. Então, vamos nesses dois que você citou. O que as pessoas reclamaram, quais as avaliações que elas fizeram? Bom, em relação aos alunos da educação à distância, foi uma surpresa muito boa, porque o curso, as questões relativas aos projetos pedagógicos, as questões didáticas, a avaliação foi assim, mais de 80% considerado ótimo. Então, considerado que o ensino à distância da UFO é de excelência. Que coisa boa.
Mas, por outro lado, esses mesmos alunos, em relação às questões de serviços prestados pela instituição, das pró-reitorias, mais de 70% declararam que não conhecem. Exatamente por ser alunos à distância. Mas mesmo alguns programas da pró-reitoria de graduação que o aluno tem direito, eles ainda não conhecem. Então, eu acho que a avaliação serviu para aqueles alunos se interessassem, até de visitar o site, de conhecer aquilo que eles podem usufruir da universidade. Qual que foi o outro mesmo? O outro foi com os funcionários das nossas fundações. Sim. Esse também tem uma surpresa em relação aos serviços prestados, porque os funcionários estão dentro da instituição e não conhecem. Os serviços, por exemplo, da pró-reitoria de extensão, de cultura, os nossos projetos culturais. Nessa avaliação se mostrou assim, muito desconhecido para o funcionário das fundações. E em relação às críticas, as maiores críticas são em relação ao local de trabalho, às condições de trabalho, aos salários e à carreira. Esse foi os pontos, principalmente a gente consegue identificar que os funcionários da FAEP, que trabalham dentro do Hospital de Clínicas, há uma crítica muito forte em relação a essas condições de trabalho e à gestão. Bom, é importante essa entrevista com a Cesimária, porque é através dessas pesquisas que a UFO melhora. Inclusive, a gente estava comentando até antes de começar, todos os candidatos a reitor, né, no caso o professor Elmiro foi o ganhador da eleição, mas todos eles se embasaram diante dessas pesquisas que vocês fizeram um ano passado. Eu sei que não está tudo pronto, vocês têm até março para divulgar essa pesquisa desse ano, mas baseado no que tivemos o ano passado, o que foram as reclamações de 2012 e as reclamações que inclusive foram atendidas e as que não foram atendidas e que a gente sabe que pode ser que se repitam neste ano novamente, Cesimária? Bom, em relação ao segmento dos docentes, os nossos professores no ano passado, a maior crítica foi as condições de infraestrutura de laboratório. Essa foi quase toda atendida, parcialmente, porque como os prédios de sala de aula ficaram quase todos prontos, principalmente no Moarama, então os espaços para os laboratórios foram entregues. Agora é claro que tem que equipar esses laboratórios. Então a infraestrutura de laboratório foi o ponto mais forte na última avaliação. Docentes. Em relação aos estudantes, há uma crítica grande às filas do RU, que só tem projeto, mas ainda não foi solucionado. Então, eu não posso analisar, porque eu não fiz o estudo dos dados. Mas eu creio que isso vai aparecer fortemente também na avaliação de 2012. E é necessário, né, que os nossos gestores tenham uma solução, né, porque o aluno tem um espaço pequeno e fica 40 minutos na fila, então isso aparece muito forte nas avaliações. No caso dos técnicos? Dos técnicos. No ano passado foi assim, a questão onde você vê uma avaliação mais crítica em relação à sua carreira, né? Solicitando uma melhor capacitação, mestrados profissionalizantes, para que eles possam evoluir na carreira, principalmente agora, né? Que eles têm um projeto novo de carreira, onde há uma diferença salarial muito grande para aquele que tem uma qualificação a nível de mestrado, doutorado. Então, essa solicitação já começou no ano passado, e eu acredito que esse ano ela vai ser forte. Mas é algo que está em processo. Eu tenho certeza que a Pró-Reitoria de Recursos Humanos está consciente disso, que vai trabalhar, né, fortemente, porque nós temos os nossos docentes hoje já estão bem qualificados. É necessário que se faça um trabalho grande para a qualificação dos técnicos. E eu acho que isso vai aparecer muito forte. A gente teve esse ano 4.200 pessoas respondendo aos formulários, participando com vocês. Eu sei que o trabalho de vocês foi tão bom ou até melhor do que o ano passado. Só que, infelizmente, vocês encontraram um período de greve pela frente. E aí vocês diminuíram muito as pessoas que participaram, né? Porque o ano passado, se não me engano, foram mais de 11 mil pessoas. Mais de 11 mil pessoas. E esse ano diminuiu para 4.200. Eu quero te perguntar o seguinte, isso influencia na avaliação, no resultado da pesquisa ou não? Não interessa a quantidade, sim a amostra que vocês fazem diante desse número que vocês têm? Sob o ponto de vista estatístico, essa amostra é suficiente para que se possa fazer
uma análise, qual é o perfil da nossa universidade, o que é uma potencialidade, uma fragilidade. Eu até dei o exemplo que quando se faz uma pesquisa para presidente da República, na época de campanha, faz com 2.000 formulários e realmente é representativo. Então, sob o ponto de vista estatístico, não influencia. Tá? Nós vamos ter resultados que representam a opinião da avaliação. Agora, é claro que isso está uma frustração para nós, da comissão. Que trabalharam duro e queria porque a gente gosta de perceber a comunidade participando mais. Então, nós tivemos uma participação de 40% dos docentes, quase 40%, de 30% dos técnicos e 10% dos alunos. Nós gostaríamos que isso fosse todo o segmento acima de 50%, por causa do envolvimento da comunidade. Então, sob o ponto de vista estatístico, está bem representado. Mas a comissão fica com um saborzinho assim de decepção. Nós gostaríamos de ver um maior envolvimento. É culpa da greve, Cesimária. Eu acho que é final de ano, cansaço. Essas coisas também. Mas com certeza a gente vai ter ótimos resultados e uma boa pesquisa para ser embasada para os próximos anos. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço mais uma vez o espaço para a comissão. Precisando, estamos à disposição. E agora tem a previsão do tempo para esta quarta-feira. No Triângulo Mineiro, o dia deve ficar nublado com pancadas de chuva. Em Uberlândia, sol entre nuvens pela manhã e à tarde e à noite há a possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 30. Veja o tempo em outras cidades do estado. A quarta-feira em Nova Ponte é de céu coberto de nuvens, possíveis pancadas de chuva a qualquer momento, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Uberaba, sol entre nuvens pela manhã, à tarde e à noite a previsão de chuva, mínima de 19 e máxima de 32 graus. O dia amanhece ensolarado em Unai, mas há possibilidade de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 21 e a máxima não deve passar dos 33 graus. Em Ipiaçu, tempo parcialmente nublado pela manhã, deve chover a qualquer momento. A temperatura varia entre 22 e 36 graus. Depois do intervalo, as dicas e os benefícios do alimento integral. A gente volta já. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Esta é a melhor notícia do ano. Em 2012, mais 16 milhões e 400 mil brasileiros saíram da miséria. Isso foi possível porque o governo federal criou o Brasil Carinhoso para proteger crianças e jovens de até 15 anos de famílias extremamente pobres do Bolsa Família. Com o Brasil Carinhoso, chegaremos mais rápido a um Brasil sem miséria. Brasil Carinhoso, Brasil sem miséria. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Os alimentos à base de grãos, como aveia e linhaça, estão cada vez mais inseridos na dieta dos brasileiros. Mas será que os consumidores sabem escolher certo o produto e os benefícios do alimento integral? Veja na nossa reportagem. Preocupada com o bem-estar, Débora cuida diariamente da alimentação. Neste ano, ela presta vestibular e, entre os estudos e a academia, procura fazer uma refeição saudável. O alimento integral e os cereais fazem parte do lanche. Eu tento diversificar ao máximo para não ficar aquela coisa chata, aquela alimentação chata, porque não é fácil consumir esse tipo de alimento. Às vezes enjoa, às vezes nem tudo tem um gosto muito bom. Então eu tento diversificar ao máximo. Os alimentos integrais surgiram na década de 70, quando dois médicos ingleses descobriram que os africanos que consumiam cereais não processados tinham menos doenças intestinais. O integral tem mais vitaminas, ele é menos processado do que o cereal refinado. Então ele tem mais vitaminas e mais fibra, que vai ajudar no fluxo intestinal, ajuda na redução da glicemia em diabéticos. Ele tem um pouco mais de vitaminas também do que o integral, então a gente consegue uma dieta mais rica em nutrientes do que comendo só o refinado. Pães de forma,
pão francês, biscoitos, macarrão e arroz. O mercado oferece uma lista de produtos saudáveis à base de grãos. Os consumidores que estão em busca da boa forma dão preferência para o produto integral. A alimentação é mais saudável, faz bem para a saúde e como eu pratico esporte, então isso aí faz parte da minha alimentação diária. Eu estou fazendo um regime, né? E ele é gostoso também, né? Eu gosto dele. Mas segundo a nutricionista, apesar do alimento oferecer benefícios, ele deve ser consumido moderadamente. As fibras ajudam, tem todos os benefícios, mas ela também tem fatores antinutricionais, porque ela reduz a absorção de algumas vitaminas também, principalmente ferro e cálcio. Então quem consome só o integral tem redução da absorção dessas vitaminas, desses minerais. E aí não é interessante. Então é interessante consumir um dia o integral, um dia o refinado, ou então varia no café da manhã como integral ou no almoço como refinado. É interessante variar para a gente aproveitar o melhor que cada um tem. Nos Estados Unidos, a produção dos integrais é fiscalizada. No Brasil, o produto não tem regulamentação da vigilância sanitária. Por isso, a nutricionista informa sobre como avaliar se aquele produto integral é saudável ou não. Quando for comparar, olhe o rótulo do alimento e preste atenção na quantidade de fibras que tem. Porque lá no rótulo sempre vem a quantidade de fibras, não vem a quantidade de vitaminas, mas tem as fibras. E aí, o que se vier bem a mais, 3 gramas a mais de fibra, é interessante levar o integral. E a semana começa com oportunidades de emprego. No quadro Mercado de Trabalho desta terça, você confere as vagas disponíveis no CEPER em Uberlândia. O mercado dessa terça-feira oferece vaga para repositor de mercadorias. Não é preciso experiência e o salário é de R$ 807, mais benefícios. Tem oportunidade também para ajudante de cabista com experiência. O salário é de R$ 678, mais benefícios. É preciso ter carteira de habilitação categoria AB. E para pedreiro do sexo masculino com experiência, o salário é de R$ 1.300. Tem oportunidade ainda para mecânico de refrigeração. São oferecidas 2 vagas e o salário é de R$ 1.200, mais benefícios. E também para mecânico de caminhão, o salário é de R$ 1.500. É preciso ter experiência. Estas e outras oportunidades estão disponíveis no CEPER, antigo Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. E daqui a pouco, você sabia que legumes, raízes e folhas são excelentes ingredientes para um suco refrescante no verão? A gente volta já. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Governo Federal. O pessoal da sua rua não dá chance pra dengue, hein? É, não custa nada a gente fazer a nossa parte, né? Os casos de dengue estão diminuindo, mas não deixa a prevenção de lado. O SUS treinou milhares de agentes de saúde para ajudar no combate. Receba-os bem. Conte também com a sua família e os vizinhos. Vencer a dengue depende de cada um de nós. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. A cada ano, o câncer atinge cerca de 12 milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, a doença já é a segunda maior causa de morte e são previstos até o fim deste ano mais 500 mil novos casos. São pessoas que precisam passar por um tratamento longo e difícil e alguns gestos de solidariedade podem levar mais esperança a estes pacientes. Foi a solidariedade que trouxe Ana pela terceira vez ao Hospital Mário Pena. A mãe dela foi peruqueira famosa em Belo Horizonte por mais de 50 anos e se aposentou no ano passado. Para homenageá-la, a filha resolveu doar as perucas que ela fazia para pacientes com câncer. E as perucas que a gente vê que são perucas mais fáceis, né, de uma pessoa usar, que está na moda, a gente lava, arruma, troca elástico, vê o que tem condições.
e a gente junta uma certa quantidade. Dessa vez já tem 15. Dona Piedade, de 60 anos, foi uma das presenteadas. Em tratamento contra o câncer de colo do útero há 2 anos, ela se surpreendeu quando se olhou no espelho e se viu de cabelos e visual novos. Vida nova, se Deus quiser. A psicóloga do hospital explica que a maioria dos pacientes tratados aqui é carente e ter de volta o cabelo é um resgate importante da autoestima. Então, para elas é o primeiro impacto, né, a perda do cabelo. E a possibilidade de usar uma peruca, ela vai poder se sentir incluída socialmente, porque muitas com a aparência careca, elas se sentem excluídas. E mais do que autoestima, para muitos, a peruca é a certeza de ter uma vida nova. Veja só a emoção de Clara, que está em luta contra um câncer de mama há 6 meses. É certeza de que eu vou ficar curada e vou ficar assim de novo, com o meu cabelo natural e que isso aqui vai me ajudar. Você sabia que os legumes, as raízes e as folhas são excelentes ingredientes para um suco refrescante? Nesta época do ano, quente, nada melhor que a criatividade no preparo de bebidas que, além de saborosas, ajudam a hidratar. Sol e muito calor, sensação comum para quem mora num país tropical, onde a temperatura pode passar dos 40 graus. E para refrescar, nada melhor que aproveitar as frutas da estação misturadas em um bom suco. Mas para fugir um pouco das bebidas tradicionais, que tal combinar alimentos diferentes? Em relação às frutas, você pode colocar qualquer tipo de fruta, junto com as verduras, e algumas verduras que vão dar uma combinação e também vai possibilitar com que com essa bebida refrescante tenha um teor a mais de vitaminas e minerais, além de fibras. Raízes como gengibre são refrescantes e anti-inflamatórias. Frutas exóticas como lixia e mirtilo fazem bem para o estômago. Entre as folhas, a nutricionista sugere salsinha e hortelã, que são diuréticas e calmantes. E quem disse que legumes como cenoura, beterraba e pepino não podem ser combinados? Tudo para refrescar e, principalmente, repor as energias gastas nos dias quentes. Essas combinações de frutas com verduras vai ajudar a repor esses eletrólitos que a gente está perdendo e deixar a gente com mais energia, com mais saúde, mais bem disposto, com o sistema imunológico mais fortalecido. Além de que é interessante conciliar essas frutas com os vegetais e deixar um pouquinho de lado as bebidas gaseificantes, os sucos industrializados que tem um pouco de corantes e conservantes que às vezes podem deixar o organismo um pouco intoxicado com alguma substância. Então, dá-lhe esses sucos naturais. Segundo este barman, os clientes gostam da novidade e pedem cada vez mais as combinações variadas nos drinks de verão. A bebida mesmo, sem álcool, pode fazer o abacaxi com gengibre, limão, pode colocar também como a uva, a polpa de uva com folha de hortelã, pode colocar também morango com kiwi e misturar as frutas para dar uma misturada nos sabores, né? Ele ensina a preparar 2 coquetéis que podem ser feitos facilmente em casa. Vou fazer agora o abacaxi, gengibre e limão. Vou pegar uma polpa, agora vai 3 pedaços de limão, 2 colheres de açúcar e gengibre, se quiser mais forte. Agora, uma dose e meia de água, 3 pedras de gelo, agora por último o picolé de groselha. Vamos fazer o maresia, que é um drink manga, limão e picolé de maracujá. Ela é uma polpa de manga, 3 pedaços de limão, ou 2 colheres de açúcar, amassar, 3 pedras de gelo. Agora, uma dose e meia de água, bater ela. Agora por último o picolé de maracujá.
O picolé acrescenta um toque especial à bebida e a ideia refrescante veio de longe, lá de Manaus. Uma bebida diferente que veio para cá, que foi bastante aceito. E aí essa é a diferença. Você toma o suco, ou a caipilé, e morde o picolé ao mesmo tempo. Ou ele vai derretendo lá e pegando o sabor da bebida e ao mesmo tempo o sabor do picolé é a combinação que fizeram, que gostaram e veio para cá. Bom, depois de conhecer os valores nutritivos das frutas e saber que entre elas pode haver várias combinações para os sucos, eu vou provar o coquetel. Muito bom e, além de refrescante, uma excelente companhia para o verão. Então é só usar a criatividade e fazer sucos saborosos neste verão. Com esta reportagem, o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui, mas amanhã, quarta-feira, às 6h30 eu estou de volta com toda a nossa equipe, trazendo para você o melhor em informação. Uma boa noite a todos e até amanhã.